Olá, obrigado a você que nos acompanha em mais um episódio do Léo Santos Podcast, um lugar onde fala sobre carreira, negócio, empreendedorismo e todos os temas relacionados ao que nós estamos buscando no nosso dia a dia, que é o crescimento. E hoje nós temos um convidado mega especial, que é o Tadeu Ferreira. O Tadeu, ele é um dos sócios de um dos principais escritórios jurídicos nos Estados Unidos, atuantes na área voltada à obtenção de vistos e imigração. Então eu quero dar as boas-vindas ao Tadeu por vir de tão longe para ser entrevistado, compartilhar um pouquinho sobre os temas relacionados à imigração, que é um tema tão importante, né? Tantas pessoas, especialmente brasileiras, têm o desejo, tão sonhado, desejo de morar nos Estados Unidos, mas precisa fazer isso da maneira adequada. Então, ter você aqui, que é um profissional extremamente experiente, conhecedor e que já ajudou centenas de pessoas a fazer isso da maneira adequada, é uma honra. Obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado pelo convite. Fico feliz em poder compartilhar essa informação importante com seus telespectadores. Então, estou aqui para responder quaisquer dúvidas que tenham sobre esse assunto. Obrigado. Boa. O Tadeu é sócio do Lif Ferreira Araújo, que é um escritório jurídico extremamente conceituado. Vou deixar aqui na tela para vocês conhecerem. Tem um QR Code, aí vocês conseguem ir até o site para conhecer a estrutura de um escritório que é tão importante. Mas eu queria já começar com perguntas, que eu não quero perder tempo com propagandas. Eu queria conhecer um pouco mais, né, Tadeu? A gente sempre teve aqui no Brasil pessoas querendo ir para os Estados Unidos. Não só para lazer, porque é a terra tão desejada, mas especialmente para morar. E tem um conjunto de pessoas que, mesmo com recursos, acaba fazendo isso de maneira errada, e as pessoas que são assessoradas, né, por profissionais como você, acabam fazendo isso da maneira certa, que é o correto mesmo, para não ter problemas com a legislação, tanto brasileira, mas além disso, mais importante, com a legislação americana. E aí eu já queria deixar a principal pergunta aqui, que é uma coisa que eu vejo muito no dia a dia, né? Empresários bem-sucedidos que investiram energia, tempo e recursos para construir seus negócios aqui no Brasil, mas seus filhos tiveram boa educação, muitas vezes em escolas de alto nível, alguns até escolas com ensino americano. E aí o filho faz ali seu tão desejado 18 anos e quer voar, quer ter experiência de morar nos Estados Unidos e cursar a faculdade nos Estados Unidos. Nesse momento, o empresário pensa, o que eu faço? Né? Qual seria o melhor caminho para esse empresário que quer dar um futuro americano para o filho, já que é o desejo dele, e ele tem recursos para isso? Qual seria o passo adequado para que ele faça isso de acordo com as regras americanas, sem que ele tenha nenhum problema legal? Bom, normalmente é importante ter uma conversa com o advogado para entender se é uma solução só para o jovem ou algo para a família como um todo. E às vezes não. Você sempre deve considerar as implicações de curto, médio e longo prazo. Então, é possível você achar uma solução para toda a família que permite a flexibilidade de parte da família ficar no Brasil no momento imediato, imigrar mais para frente, porém já adiantar a imigração de um jovem que queira estudar nos Estados Unidos e possivelmente trabalhar também, porque os nossos clientes em situações parecidas é muito comum, eu vejo, infelizmente, é uma dor muito grande dos jovens que têm um visto F1 de estudante, que estão fazendo faculdade nos Estados Unidos e querem fazer um estágio, ou até mesmo trabalhar, ganhar experiência. São muito limitadas as opções, infelizmente. Opções imigratórias, elas são divididas em processos de família, e aí é cônjuge ou pai passando para filho, mas aí é quando alguém da família já tem um green card, já tem uma cidadania americana. Os outros processos são através de habilidades, que são para pessoas que se destacam na área, muitos anos de experiência, alguém que possa trazer algo importante para os Estados Unidos, algo de interesse para os Estados Unidos. E aí, finalmente, investimento. Então, um jovem não tem, infelizmente, um caminho muito fácil para imigrar para os Estados Unidos, mesmo que ele possa obter um F1 facilmente. Se ele se matricular numa faculdade americana, emite o formulário I-20, aplica o F1, isso é muito tranquilo. Mas o segundo passo que é diferente, aí a gente consulta com famílias que, é exatamente como você falou, já investiram tanto na educação, em escolas particulares, escolas caras, pagando uma faculdade americana, sustentando o filho ou a filha nos Estados Unidos, porque eles não podem trabalhar. Então você acaba investindo tanto e no final, se ele não tiver como dar esse segundo passo para permanecer nos Estados Unidos, acaba tendo que voltar.
Então é uma situação muito, muito infeliz, né? Muito triste. E existem opções para isso, né? Se o jovem consegue um patrocínio, que é difícil, mas possível, pode aplicar um visto de trabalho chamado H-1B, mas é um visto vinculado a uma empresa. Então ele depende dessa vaga de trabalho e depende dessa empresa para poder continuar nos Estados Unidos. E aí existe o EB-5, que é um visto de investidor para a Green Card. É um valor importante, né? São hoje $800 mil, mas pode ser usado como uma solução para toda a família, porque como algumas pessoas podem ver isso, é da seguinte forma: você faz nenhuma doação, muitos fazem um empréstimo para o filho, para evitar o ITCMD, faz um empréstimo para o filho ou para a filha. Esse jovem, então, faz o Green Card, consegue Green Card através desse investimento. Depois de 5 anos de Green Card, se torna cidadão. E um cidadão americano pode patrocinar um Green Card para os pais. E é um processo rápido, processo barato e simples de fazer. Então, talvez o pai ou a mãe não esteja pronto para imigrar no momento, mas, naturalmente, eu falo como pai, né? Se você está mandando seus filhos para fora, é muito provável que um dia você queira ir também. Então, você consegue já colocar um pé nos Estados Unidos, mas já adiantar a vida dos seus filhos. Né? Já adiantar a vida e permitir que eles não só fiquem nos Estados Unidos, mas possam competir para oportunidades em situação igual com os americanos. Impressionante a dificuldade, infelizmente, que esses jovens têm para conseguir uma vaga de trabalho nos Estados Unidos sem um patrocínio. Eu fico imaginando o jovem adulto que teve a oportunidade de estudar nos Estados Unidos de maneira legal, mas ele não tem permissão para viver lá depois disso ou trabalhar. E aí ele tendo que voltar para o país de origem, né? Claro, nós somos brasileiros, mas eu suponho que isso aconteça para qualquer outro país, né? As regras são muito semelhantes, eu imagino. São iguais. Então, e aí a frustração é gigante, ele ter toda a formação, preparação, mas não poder competir de igual para igual, porque ele não tem acesso a essas opções. Então, de fato, deve ser frustrante. Agora, interessante o EB-5, pelo que você comentou, porque ele engloba a família inteira. E aí, mesmo que os pais eventualmente não estejam prontos para aquele momento fazer a migração, ele já deixa preparado o caminho para o filho, né? Sim, você pode fazer um EB-5 para uma família, né? Então, pai, mãe, filhos menores de 21 anos, você poderia fazer um investimento só para todos. Mas, dependendo da estratégia, é possível também fazer para um filho, uma filha que queira fazer medicina, fazer outra coisa nos Estados Unidos, podendo puxar o resto da família mais para frente. Então, você tendo a informação, eu acho que é sempre a coisa mais importante, você ter a informação, você consegue então mapear ou fazer um planejamento que envolve não só as preferências, os desejos, os sonhos, mas também obrigações profissionais, tributárias, né? Porque obviamente uma decisão muito grande envolve todos essas diferentes áreas da vida da pessoa. Então, coisa que você deve fazer com calma, deve fazer bem orientado, com expectativas realistas, é muito importante também, mas existem muitas opções, dependendo das circunstâncias da família, do pai, da mãe, financeira, etc. Legal, é um contexto muito profundo a ser analisado. Não é uma decisão simples como a de comprar um refrigerante, é uma decisão de um baita de um investimento, leva tempo e requer cuidados.